Então, pessoal, vocês vão entrar aqui na tabelinha vocês vão entrar nessa tabelinha aqui do PubChem e vocês vão ver os elementos da tabela periódica. Eu já falei para vocês inúmeras vezes, uma das características, uma das habilidades que é importantíssima vocês terem é diferenciarem substâncias iônicas de substâncias moleculares. Lembrem-se que as substâncias moleculares vão acontecer quando não metais se ligam. As substâncias, os sais iônicos, eles ocorrem quando os metais se ligam com os não metais. Os não metais, eles estão pintadinhos de amarelo aqui na tabela periódica. Então, não metais é carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo e iodo. Então, aqui nesse pintadinho de azul, você tem os metais que são os metais de transição, né? Você imagina que são os metais de transição, por quê? Porque os elétrons da camada mais externa deles os elétrons da camada mais externa deles, da camada mais externa deles, vão estar em orbitais S e D. Você tem esses pintadinhos de verde, que eles são os metais da família A. Então, nos metais da família A, os elétrons da camada mais externa estão em orbitais S e P. Então, você imagina que alumínio é metal, galho é metal, índio é metal, estanho é metal, talho, chumbo, bismuto, são todos metais. São todos metais, e os elétrons da camada mais externa deles estão em orbitais S e P. Bom? Então, essa tabela periódica, você pode separar os elementos por uma série de propriedades. Tá? Então, assim, o que eu separei para a aula de hoje para vocês? Propriedades periódicas. Tá, e o que são, então, essas propriedades periódicas? Então, se você clicar aqui, a primeira coisa que está... então, você pode entrar aqui na tabela periódica, aqui estão diversas propriedades periódicas dos elementos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o raio atômico. Então, você pode clicar aqui na tabela periódica e aqui aparece o raio atômico. Você pode ver que tem uma bolinha em cada um desses elementos, e a bolinha é proporcional ao tamanho. Então, se você olhar se você clicar aqui em raio atômico, você vai ver o raio atômico de todos os elementos da tabela periódica. Então, você pode observar as tendências periódicas. Então, toda vez que você chegar numa família, né, o professor de álgebra chama as famílias de coluna, né? Então, toda vez que eu chego numa coluna, eu vou ver que o tamanho aumenta à medida com que eu desço na família. Então, por exemplo, eu cheguei aqui na família dos metais alcalinos. O lítio é 182, o sódio é 227, o potássio é 275, o rúdio é 303, o raio atômico em picometros. O césio é 343 e o frâncio é 348. Ó, se a gente chegar aqui nos halogênios, o flúor é 135, o cloro é 175, o bromo é 183, o iodo é 198, o antimônio é 202. Então você está vendo que o raio atômico aumenta à medida com que eu desço numa família da tabela periódica. Então você sempre vai ver que o cloro vai ser maior do que o flúor, o bromo vai ser maior que o cloro. Em qualquer família eu vou observar essa tendência. Então o índio está abaixo do galho, então o índio é maior do que o galho. O talho, ele está abaixo do índio, então você imagina que o talho vai ser sempre maior do que o índio. Aqui na tabela periódica existem algumas pequenas anomalias, né? Você imagina, mas não são via de regra. Você imagina que sempre que você descer
numa família da tabela periódica, o tamanho vai aumentar. Mas você pode imaginar que, por exemplo, o chumbo ele acaba sendo um pouquinho menor do que o estanho, né? O antimônio e o bismuto eles acabam tendo tamanhos muito próximos, né? Mas você imagina que nos primeiros períodos da tabela periódica essa lei sempre vale. Então você imagina que, por exemplo, o nitrogênio ele é menor do que o fósforo, né? O fósforo é menor do que o arsênio e o arsênio é menor do que o antimônio. Então você pensa que existem algumas anomalias quando você chega no quinto e no sexto período da tabela periódica, mas no primeiro, segundo, terceiro e quarto período, essa regra sempre vale, né? Quanto mais você desce numa família, maior é o raio atômico. Quando você anda ao longo de uma linha da tabela periódica, o tamanho também tem sempre a diminuir, né? Então, se a gente olha aqui em cima, se você olhar aqui em cima, por exemplo, o lítio é 182, o belírio 153, tem uma pequena anomalia aqui no boro, né? Ah, tem algumas, a gente tem algumas anomalias, mas você imagina que o tamanho tende sempre a diminuir. Então você imagina que o flúor é menor do que o oxigênio. O oxigênio é menor do que o nitrogênio. O carbono é maior do que o nitrogênio. O boro, ele é maior do que o carbono. Então imagina que toda vez que você anda da esquerda para a direita numa linha da tabela periódica, o tamanho do átomo aumenta. Se você for, então aí tem duas tendências periódicas, é o tamanho do raio atômico, tá? Então lembra que desceu numa família, o raio atômico aumenta. Andou da esquerda para a direita, o raio atômico diminui. Uma coisa que é interessante é quando você começa a andar no quarto período. Se você for observar no quarto período, você começa a ter orbitais, você começa a ter orbitais D. Lembra quando você vai fazer a distribuição eletrônica do potássio para o cálcio e escândio? Então, quando você começa a preencher os orbitais do escândio, do titânio, do vanádio, do cromo, até chegar no galho, você está preenchendo orbitais D. Então, você imagina que como você está preenchendo orbitais D, você está colocando os elétrons numa camada interna do átomo. Isso daqui faz com que o tamanho do átomo diminua, né? Então, ó, você pode ver que o cálcio é 231, o escândio é 211, o titânio 187, o vanádio 179. Aí o que que acontece? O que que acontece? Você imagina que em um certo momento você já preencheu todos os orbitais D, né? E isso faz com que exista um certo aumento do tamanho do raio atômico, tá? Essas são as anomalias. Então, uma coisa também que é importante é a distribuição do o que a gente. Então, antes de eu falar das outras propriedades periódicas que eu vou usar o PowerPoint, eu queria falar para vocês mais um pouquinho da distribuição eletrônica. Então, aqui Electron Configuration. Então é que eu falei, se no passado eu falei, eu nunca vou esquecer que meu professor de química, minha professora de química do ensino médio, fez a gente fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica, né? É uma coisa que é totalmente desnecessária, né? Aliás, eu fiz a distribuição de todos os elementos da tabela periódica, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo e do que para que serve, tá? Então, o que é importante você entender? Para que serve essa distribuição eletrônica, né? Então, assim, tem exercício no livro texto que ele pergunta assim, qual que é a distribuição eletrônica do cromo? Qual que é a distribuição eletrônica do enxofre? Esse é o tipo de exercício que você pode resolver olhando a tabela periódica do jeito que ela está aqui ou clicando em cima do elemento. Qual que é a distribuição eletrônica do enxofre? 3s2, 3p4. Qual que é a distribuição eletrônica do tecnésio?
5s2, 4d5. Qual que é a distribuição eletrônica do tungstênio? Xenônio, 6s2, 4f14, 5d4. Mas para que servem essas distribuições eletrônicas, né? Essa tabela periódica aqui, ela não vem numerada, mas depois eu vou mostrar para vocês no quadro negro, né, que a gente separa os elementos da tabela periódica em família A e família B. A família A, a gente numera consecutivamente, então você imagina que os alcalinos é a família 1A, os alcalinos terrosos a família 2A, a família do boro, família 3A, a família do carbono, família 4A, nitrogênio 5A, oxigênio 6A e os halogênios, família 7A, gases nobres, família 8A. Aqui a gente tem os metais de transição, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco. Você imagina que o escândio é a família 3B, o titânio, família 4B, vanádio 5B, cromo 6B, manganês 7B, ferro, cobalto e níquel, família 8B, cobre, família 1B e zinco, família 2B. Você tem uma tabela periódica do ensino médio, ou até mesmo uma tabela periódica que está no final do livro-texto. Ela vem o nosso livro-texto é o livro de Química Geral do COTS. Você pode ver isso no plano de ensino. E eu também ensinei vocês como é que você acessa um livro da biblioteca da FURB. Se você olhar a tabela periódica que está no final do livro-texto, a tabela periódica do livro-texto vai estar nomeada bonitinho do jeito que eu mostrei para vocês, né, com os elementos separados como família A e família B. Tá, então, professor, por que esse negócio de família A, família B, família 3B, família 1A, né? E por que essa distribuição eletrônica? Para que serve essa distribuição eletrônica, né? Olha, a distribuição eletrônica serve para você. Para que serve distribuição eletrônica? Eu tenho certeza que muitos de vocês viram essa distribuição eletrônica no ensino médio, mas até hoje não sabem para que serve essa distribuição eletrônica, né? Então, eu vou mostrar no quadro qual que é a ideia da distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou parar o compartilhamento de tela e eu vou mostrar aqui no quadro negro. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. E eu vou mostrar para vocês no quadro negro. Bem, então se a gente começar a falar da família 1A, vamos falar da família 1A. Você começa com, vocês estão vendo bonitinho? Família 1A. Você vai ter o lítio, o sódio e o potássio. Se você for fazer a distribuição eletrônica, o que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores? Eu falei que você tem um número quântico principal que é igual a n. Esse número quântico principal, ele pode variar de 1 até o infinito. E você tem o número quântico L, que ele vai dizer qual que é o formato da subcamada eletrônica que você tem. Então, por exemplo, se você tem S, L é igual a 0. Se você tem um orbital P, L é igual a 1. Se você tem um orbital D, L é igual a 2. Então, você imagina que o número de orbitais que vai ter em cada subcamada, ela vai depender do valor de L, que é aquele diagrama de caixinha, né? Então, por exemplo, num orbital S, você só vai na subcamada S, você só tem um orbital S. Você tem só um orbital, né? Pode entrar só 2 elétrons numa subcamada S. Se você tem uma subcamada P, a subcamada P, ela tem 3 orbitais e pode receber
6 elétrons. E se você tem uma subcamada D, aí pode entrar 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 orbitais. Você tem 5 orbitais. Em cada orbital pode entrar 2 elétrons. Então, você imagina que podem ter até 2 elétrons numa camada S, pode ter 6 elétrons numa camada P e podem ter 10 elétrons numa camada D. Tá? Lembra daquela regra, como que a gente sabe isso? Você imagina que o número de orbitais que vai ter em cada subcamada varia de menos L até L, incluindo o zero. Então, você imagina que menos 0 é 0, mais 0 é 0. Você só tem, então, um orbital para um orbital S. Para um orbital P, você tem menos 1, 0 e 1, ou seja, 3 orbitais. Para um orbital D, você vai ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bem, mas basicamente, então, para que serve essa distribuição eletrônica? Bem, se você começar fazendo a distribuição eletrônica, você vai começar, então, você começa fazendo a distribuição eletrônica, então, do hidrogênio. O hidrogênio tem somente um próton e um elétron. Então, você representa o hidrogênio como 1s1. Se você for desenhar... Sim. Eu tenho Fala. só uma dúvida. Esse número -2, -1, 0, 1, 2 é aquele número quântico magnético? Isso, o L. É o número quântico magnético, o L. Você tem 3 Eu números... coloquei ml antes na outra aula. Eu escrevi ml. Não, o... Não, isso não tem importância. Depois, não tem importância. Isso é só para você saber o... Isso aqui é só para você saber o número de orbitais que ele vai ter. Tá? Então, lembra que você vai ter o... Então, você lembra que o L, ele vai... Perdão, agora eu entendi o que você me perguntou. O L vai representar a subcamada, se é S, P ou D. O ML, ele é uma função de L, entendeu? O ML é uma função de L. Então, você imagina que você tem um número quântico N, que ele vai variar de 1 até o infinito. Aí você tem o L, que vai variar sempre de N menos 1. E você tem o ML, que vai variar sempre de menos L a mais L. Certo? É isso mesmo que você falou, esse é o ML. Entendeu? Você imagina que o ML é uma função de L. Então, por exemplo, para um orbital S, eu tenho L igual a 0. Então, você imagina que o valor de ML ele vai variar de menos 0 a 0 até a mais 0, ou seja, 0. Ele vai ter só um orbital que pode ser preenchido. Aí você chega aqui num orbital P. Você vai ter o L igual a 1. Então, o seu ML ele vai ser menos 1, 0 e 1. Por isso que no orbital P você tem no orbital P você tem 3 níveis eletrônicos que você pode preencher. Certo? É isso mesmo, é o ML. Beleza. Então vamos lá. Você imagina que o que tá, então, mas na verdade, então, eu expliquei isso para vocês, como é que funciona, né? Eu falei dos números quânticos, mas você tem que ter em mente, então, para que serve isso? Então, se você for fazer a distribuição eletrônica, o hidrogênio ele tem apenas um elétron e um próton. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica dele, você vai escrever um S1, aí você vai representar com a caixinha com um elétron. Se você continuar andando, lembra que no primeiro período da tabela periódica a gente tem apenas 2 elétrons, 2 elementos, o hidrogênio e o hélio.
Então, no hélio, você vai fazer a distribuição eletrônica dele, lembrando que cabem 2 elétrons no orbital S, você vai escrever um S2. Aí você vai desenhar aqui o diagrama de caixinha, vai pôr 2 elétrons aqui. Aí, quando você chega no terceiro período, aí você chegou aqui no lítio. Aí você chegou no lítio, você imagina que o lítio tem 3 elétrons. Eu posso representar um S2, 2 S1. Eu posso pensar o seguinte, que se o lítio perder um elétron, ele vai adquirir a configuração de gás nobre, que é o hélio. Então, eu posso representar o lítio como a configuração eletrônica do hélio, 2s1. Aí eu represento aqui o orbital S com um elétron. Então você pode imaginar nessa sequência deixa eu pôr um pouquinho para cá. Então você pode imaginar nessa sequência que se você pegar o lítio, o sódio e o potássio, todos eles vão ter configuração de gás nobre, eles vão ter a configuração de um gás nobre e a distribuição NS1. Então você pensa que se esses elementos aqui, lítio, sódio e potássio, eles perderem um elétron, eles vão adquirir a configuração de gás nobre. Por isso que eles estão na família 1A. Né? Eles têm configuração de gás nobre NS1. Ele perde esse um elétron, ele adquire configuração de gás nobre. Se você chegar na sequência e for para o belírio vai ter distribuição eletrônica do hélio, 2s2. Então você imagina que todos os elementos que estão na família do belírio, todos os elementos que estão na família 2A, eles vão ter a configuração de gás nobre. N é o número quântico principal. Então você imagina que o belírio é 2, o magnésio é 3, o cálcio é 4. Vão ter a configuração NS2. Por isso que todos os elementos que estão na família 2A formam cátions divalentes. Porque eles vão perder os 2 elétrons que eles têm na camada mais externa para formar. Eles vão perder os 2 elétrons que eles têm na camada mais externa para adquirir a configuração de gás nobre. Então você imagina que, por exemplo, o magnésio. Você tem na família o belírio e o magnésio. Então, se você chegar no magnésio, ele está no terceiro período, ele vai ter a configuração eletrônica do neônio, ele vai estar no terceiro período, então vai ser 3s2. Se o magnésio perder 2 elétrons, ele adquire a configuração do neônio. Por isso que todos os metais alcalinos terrosos formam cátions divalentes. Então, por exemplo, se você for escrever a estrutura dos óxidos dos metais alcalinos terrosos, você vai ter o óxido de magnésio, você vai ter o óxido de cálcio. Se você for escrever a estrutura dos aletos dos metais alcalinos terrosos, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, né? A gente já viu isso, eu lá desde o comecinho do curso eu estou falando para vocês, a família 2A forma cátions divalentes. Eu precisei falar isso para vocês no começo do curso para vocês entenderem a parte de nomenclatura. Lembra que as substâncias iônicas, eu não falo o número de ligantes que tem. Eu não falo de cloreto de cálcio. Eu falo cloreto de cálcio.
Se eu falar cloreto de cálcio, você tem que saber que a forma é cálcio Cl2, certo? Por quê? Por que que você tem que saber? Você tem que saber olhar para um elemento na tabela periódica e, através da posição dele, saber que tipo de cátions e ânions ele pode formar. Se for um não metal, você tem que olhar para a posição dele na tabela periódica e saber quantas ligações ele pode formar. Né? Então, lembra que os metais alcalinos terrosos sempre formam cátions divalentes. Então, os óxidos deles vão ter essa forma, os aletos vão ter essa forma, os sulfatos vão ter essa forma. Sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, sulfato de bário. Os carbonatos. Você vai ter o carbonato de magnésio, você vai ter o carbonato de cálcio, certo? Então, é para isso que serve essa distribuição eletrônica. Então, vamos mais para frente. Depois do berílio, a gente vai ter o boro. Então, você imagina que o boro ele vai ter 3 elétrons na camada mais externa. Então, eu preenchi, então ele vai ter a configuração eletrônica do hélio, 2s2, 2p1. Você pode comparar isso na tabela periódica. Então, você imagina que qualquer elemento que tiver na família 3A vai ter a configuração, vai ter os elétrons da camada mais externa. Se ele perder os 3 elétrons na camada mais externa, ele vai adquirir a configuração de um gás nobre e ele sempre vai ter distribuição eletrônica NS2, NP1. Então, se você olhar na tabela periódica, você imagina que o alumínio vai estar, no quarto período, né? Então você imagina que ele vai ter a distribuição eletrônica NS2 NP1. Perdão, ele está no terceiro período, né? Então o alumínio, ele vai ter a distribuição eletrônica do neônio, 3s2, 3p1. Então, o que eu falei para vocês, a diferença de energia de um orbital P para um orbital S, quando o número quântico principal está entre 3 e 4, ela é muito pequena. Então, você imagina que para o alumínio é impossível ele perder só os elétrons que estão no orbital P. Então, ele perde os 3 elétrons dele. Ele perde os elétrons que estão no orbital P e ele perde os elétrons que estão no orbital S. Então, se você olhar na família 3A, você vai ter o boro, o alumínio, o galho, o índio e o tálio. Então, se você for pensar nesses 3 aqui, então você imagina que todos os metais da família 3A vão formar cátions trivalentes. Então, você tem o cloreto de alumínio, você tem o cloreto de galho. Você imagina que todos os óxidos, lembra daquela regrinha que a gente fez? Então, você imagina que todos os óxidos da família 3A vão ter a forma do óxido de alumínio. Então, óxido de galho, óxido de alumínio e óxido de índio vão ter essas formas aqui. Então, você imagina que essa daqui é a forma dos aletos, dos metais da família 3A, e essa é a forma dos óxidos dos aletos da família 3A.
Outros importantes nessa classe. Então, só que tem um detalhe. Você imagina que do índio para o talho, a diferença de energia, né? Então você imagina 2, 3, 4, 5, 6. Então você imagina que a diferença de energia de um orbital 6s para um orbital 6p já é maior. Então você pode imaginar que o talho ele consegue perder só os elétrons que ele tem no orbital p ou perder todos os elétrons que ele tem. Então você imagina que o talho ele pode fazer cátions monovalentes ou cátions trivalentes. Isso é o que a gente chama de efeito do par inerte. Na verdade, o talho 1 é um estado de oxidação mais estável que o talho 3. Então, você chegar na família 3A, todos os elementos da família 3A formam cátions trivalentes. Por quê? Porque eles têm 3 elétrons na camada mais externa. A diferença de energia de um orbital 2p para um orbital 2s é muito pequenininha. Sendo muito pequenininha, ele não consegue perder só os elétrons do orbital p. Mas no talho, a diferença de orbital p para orbital s é grande. Então, o talho ele pode formar cátions monovalentes e cátions trivalentes. Então, se você for pensar no caso do talho, você pode ter cloreto de talho 1 e você pode ter cloreto de talho 3. Você pode ter o óxido de talho 1 e você pode ter o óxido de talho 3. Certo? Esse é o efeito do par inerte. Então, se você continua a fazer a distribuição eletrônica e você chega no carbono, você vai ter a distribuição eletrônica 2s2, 2p, 2. Você imagina que todos os elementos que estão, você imagina então que todos os elementos que estão na família 4A, eles vão ter os elétrons da camada mais externa numa configuração ns2, np2. O carbono é o não metal. Você sabe que toda a química orgânica é desenhada em cima do carbono. Toda a química orgânica é desenhada em cima do carbono. Né? Então, você imagina que o carbono ele não vai perder os elétrons dele, ele vai compartilhá-los, né? Mas a parte de ligação química a gente ainda vai ver. A parte de ligação química é assunto para a próxima aula. Então você tem Então, se a gente for pensar nos metais da família 4A, se você for pensar no estanho e você for pensar no chumbo, a configuração deles é NS2, NP2. Então, você imagina que o estanho ele pode formar cátions divalentes e eu não diria cátions tetravalentes, que eu lembro que eu falei para vocês que o maior estado de oxidação que você pode ter num cátion é mais 3. Tá? Então, por exemplo, vamos escrever aqui que os estados de oxidação do estanho podem ser 2 e 4. Ele pode perder só os elétrons que estão no orbital p ou pode perder todos os elétrons que ele tem. Então, é por isso que o estanho tem estado de oxidação 2 e 4. Então, você pode comprar, por exemplo, o cloreto de estanho 2 e você pode comprar o cloreto de estanho 4. Em meio aquoso, você pode ter o sulfato de estanho,
Agora, se você for olhar para o chumbo, você imagina então que a diferença e quanto aos óxidos, né? Perdão, você tem o óxido de estanho 2 e você tem o óxido de estanho 4. Óxido de estanho 2, óxido de estanho 4. Você imagina que você até pode obter o óxido de estanho, mas ele é oxidado muito rapidamente ao óxido de estanho 4. Então, assim, se você tem prática de ensino que a gente usa o óxido de estanho, você deixa o óxido de estanho em cima da bancada, rapidinho ele vira o óxido de estanho 4. Então, você imagina que é muito fácil, o próprio oxigênio da atmosfera consegue oxidar o óxido de estanho 2 ao óxido de estanho 4. Então, você imagina que o estanho, ele prefere ter o estado de oxidação 4, tá? Mas não vão achar que você vai ver isso daqui meio aquoso, né? Essa espécie aqui, ela não vai existir meio aquoso, porque ela vai ser muito pequena, né? Perder 4 elétrons. Lembra que lá no comecinho do curso eu falei para vocês, né, que o volume do átomo é definido pela nuvem eletrônica. Então, você imagina que você vai tirando o elétron, você diminui muito o tamanho dele, e você ainda aumenta a atração dos elétrons que sobram sobre o núcleo, né? Você imagina que o elétron mais externo do estanho, ele tem uma certa atração da carga positiva no núcleo. À medida que eu vou tirando elétrons, a atração dos elétrons que ficam aumenta com o núcleo, então ele diminui muito de tamanho. Agora, se a gente for falar do chumbo, o chumbo, então, o estado de oxidação mais estável dele é quando ele perde só os elétrons do orbital P. Então, você imagina que o chumbo ele pode perder os elétrons do orbital P e pode perder os elétrons do orbital S, né? Então, ele pode perder só os elétrons que estão no orbital P ou pode perder todos os elétrons que ele tem. Então, se você for imaginar o chumbo ele pode formar esse cátion divalente. Então, por exemplo, você tem o sulfato de chumbo. A gente não precisa falar de chumbo 2 ou de chumbo 4 nesse caso, porque a única espécie de chumbo em que o estado de oxidação é 4 é o óxido de chumbo 4. Então, as substâncias de chumbo, sais de chumbo, o chumbo sempre tem carga mais 2. Então, sulfato de chumbo, carbonato de chumbo, fosfato de chumbo. Sulfato de chumbo, carbonato de chumbo, fosfato de chumbo, tá? E o chumbo 4, ele é um agente oxidante forte, ou seja, o chumbo vai querer ganhar elétrons para virar chumbo 2. A gente fala que esse é o óxido de chumbo 4. Quando a gente fala dos óxidos de chumbo, eu tenho que falar óxido de chumbo 4 e óxido de chumbo 2, né? Porque ele pode estar em dois estados de oxidação, 4 e 2. Ok? Só fazendo mais uma coisinha aqui para o carbono, então. Só fazendo mais uma discussão para o carbono. Então, você pode fazer o diagrama das caixinhas para o carbono, né? Então, você pode representar o carbono dessa seguinte maneira. A gente faz os diagramas das caixinhas, né? Eu não falei para vocês que cabem até 6 elétrons no orbital P. Então, eu posso representar a distribuição eletrônica dessa forma, 2s2, 2p2. E eu também posso representar os diagramas da caixinha desse jeito, né? Aqui a gente tem o orbital S e aqui a gente tem o orbital P. A gente vai precisar desses diagramas em caixinha quando eu for mostrar para vocês as ligações.
quando eu for falar para vocês das ligações que os metais de transição, que os não metais podem fazer. Então, se a gente segue na fila, depois do carbono vem o nitrogênio. Professor, Sim. se eu colocasse os dois em uma caixinha só, teria problema? No É P ali. a regra de Rude. A regra de Rude fala que o estado que a distribuição eletrônica mais estável é quando você coloca um elétron em cada orbital com o mesmo número de spin. Então, você imagina que você tem setinha para cima, setinha para baixo. Setinha para cima é o spin positivo, setinha para baixo é o spin negativo. Então, a configuração mais estável é um elétron em cada caixinha e com o mesmo spin. Né? Então, por exemplo, ó, a gente vai na sequência. Eu mostrei aqui o carbono. Agora a gente vai para o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele vai ter a configuração eletrônica do hélio, 2s2, 2p3. Então, agora eu estou na família 5A. Eu estou na família 5A. Eu vou ter, então, se eu for desenhar o diagrama das caixinhas, eu tenho 5 elétrons na camada mais externa. Os dois primeiros, eles vão entrar no orbital S. Aí os outros 3 que me restam, eles vão entrar cada um com o mesmo spin, cada um num orbital. Então, essa daqui é a distribuição, eletrônica do nitrogênio. 5A então todos os elementos da família 5A vão ter. Então, ó, se você for imaginar todos os elementos da família 5A, eles vão ter a distribuição de gás nobre, NS2, NP3. Certo? Então, você imagina que todos os elementos dessa família, eles vão poder perder 3 ou 5 elétrons. Ele não vai conseguir perder só... Você imagina que a diferença de energia entre cada um dos orbitais P é praticamente nula. Todos os orbitais P têm a mesma energia. Então, ele não consegue perder só 1 ou 2 elétrons que ele tem no orbital P. Ele tem que perder todos. Então, ele pode perder todos os elétrons que ele tem no orbital P ou perder todos os elétrons que eles têm. Então, você imagina que os estados de oxidação... mais estáveis para os elementos da família 5A vai ser mais 2 e mais 5. Perdão. Nossa. Ó, ele perde esses 3. Estado de oxidação 3. Ele perde todos os elétrons 5. Então, se você for na tabela periódica e clicar nos elementos da família 5A, vocês vão ver que os estados de oxidação mais comuns são 3 e 5. 3 por quê? Porque ele perde todos os elétrons que ele tem no orbital P, e 5 é porque ele perde todos os elétrons que ele tem no orbital S e P. Tá? Então, você pode imaginar, por exemplo, você imagina que o nitrogênio, o fósforo, eles vão compartilhar os seus elétrons para fazer ligações. Então, é outro caso. Depois a gente vai ver de novo isso daqui, a distribuição das caixinhas para falar como que funcionam as ligações covalentes de fósforo e nitrogênio. Lembra disso daqui, quando eu for falar da distribuição, quando eu for falar da formação de ligações covalentes na família 5A. Mas se a gente pegar os semimetais da família 5A, que são arsênio e antimônio, você imagina então que o arsênio ele pode estar presente como arsenito e como arsenato. O antimônio ele pode estar presente como antimonito ou como antimoniato. Aqui o estado de oxidação é 3 e aqui o estado de oxidação é 5.
Então, no arsenato e no antimoniato, o estado de oxidação do metal é 5. No caso do arsênio, do arsenito e do antimonito, o estado de oxidação é 3. Lembra quando eu falei para vocês dos principais oxiânions? Né? Você tem o arsenato e o arsenito, o antimoniato e o antimonito. Você imagina que arsênio e antimônio você nunca vai encontrar eles assim, como arsênio 3 e antimônio 3. Mas você pode imaginar que você pode obter óxidos, como o óxido de arsênio e o óxido de antimônio. Então, por exemplo, você pode ter... Então, essa daqui que é a forma dos óxidos de arsênio e essa daqui que é a forma dos óxidos de antimônio. Ó, 2 e 3. 2 e 3. Você tem os sulfetos de arsênio e você tem os sulfetos de antimônio. Né? Aqui são casos em que arsênio e antimônio têm estado de oxidação 3. É para isso que serve a tabela periódica, para você saber que tipo de oxiânions o arsênio e o antimônio pode formar e que tipo de óxidos e sulfetos, por exemplo, eles podem formar. Né? Lembra que o sulfeto é -2. Então, para que serve eu saber que eu estou na família... Tá, então eu tenho a família 5A. Tá, mas por que família 5A? É família 5A porque tem 5 elétrons na camada mais externa. No caso do nitrogênio e do fósforo, na próxima aula eu vou mostrar como que os não metais compartilham os 5 elétrons que eles têm na camada mais externa. Da mesma forma que eu vou mostrar como o carbono, que o carbono compartilha os 4 elétrons que ele tem na camada mais externa dele. Então, vamos falar agora, por enquanto, só dos metais, para não fazer confusão. Então, está na família 5A, tem 5 elétrons na camada mais externa. O que isso quer dizer? Que ele tem 3 elétrons numa camada P e 2 elétrons numa camada S. Então, ele pode perder os 3 elétrons que ele tem na camada P e ter o estado de oxidação 3. Ou ele pode perder os 5 elétrons que ele tem e ter o estado de oxidação 5. Eu falei estado de oxidação 5, mas aqui eu tinha escrito 4. Tá? Então, você imagina que arsênio e antimônio estão na família 5A, eles podem ter estados de oxidação 3 e 5. Dessa forma, eles podem formar o o arsenito e o arsenato, o antimonito e o antimoniato. Estado de oxidação 3, estado de oxidação 4. Você não vai ver eles, nem arsênio nem antimônio, como cátions, mas você vai encontrar os óxidos de arsênio 3 e o óxido de antimônio 3. E também é muito comum os sulfetos de antimônio e sulfetos de arsênio e os sulfetos de antimônio. Tá, então a gente vai seguindo na nossa distribuição eletrônica. Então a gente vai seguindo na nossa distribuição eletrônica. Aí a gente chega na família 6A. Aí a gente chega no oxigênio. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica do oxigênio, ele vai ter a distribuição eletrônica do hélio, 2s2, 2p2. Como que a gente vai colocar os elétrons? Desculpa, o carbono é 2s2, 2p2, o nitrogênio é 2s2, 2p3, a gente chegou no oxigênio, a gente vai ter 2s2, 2p4. Então, a gente tem essa distribuição eletrônica. Se eu for fazer a distribuição eletrônica das caixinhas, eu vou colocar os 2 elétrons no orbital S no orbital S. E agora a gente tem 4 elétrons para distribuir
em 3 orbitais. Então, eu pego 1, 2, 3. Cada um dos elétrons, cada um numa caixinha, cada um num orbital, com o mesmo número de spin. Aí, o que sobra, eu venho emparelhando aqui. Então, é dessa forma que eu represento a distribuição eletrônica do oxigênio ou qualquer elemento que esteja na família 6A. Qualquer elemento que tiver na família 6A vai ter essa distribuição eletrônica na camada mais externa. Vai ter a distribuição eletrônica de um gás nobre, NS2, NP4. A gente segue, né? Você imagina, então, que o oxigênio e o enxofre, eles são não metais, então eles não têm a tendência. Então, você imagina que eles não têm a tendência de perder elétrons, eles têm a tendência de compartilhar elétrons ou ganhar elétrons. Então, você imagina que se o oxigênio se ele ganhar 2 elétrons, ele adquire a configuração de gás nobre. Então, lembra que a distribuição eletrônica na camada mais externa de todos os elementos da família 6A vai ser a mesma. Então, se você for pensar no caso do oxigênio ou do enxofre, se eles ganham 2 elétrons, eles adquirem a configuração de gás nobre. Então, você imagina que o oxigênio ele está sempre presente na natureza como um ânion divalente, só que você nunca vai ver na vida essa espécie. Essa espécie que é presente nos óxidos, né? Nos óxidos e nos oxiânions. Então, lá eu estava falando agora há pouco do arsênio, né? Então, você imagina que o oxigênio é sempre O2-, né? Você imagina ele como um ânion divalente, mas ele vai estar sempre combinado com outro elemento químico para formar um óxido ou para formar um oxiânion. Você nunca vai ver isso daqui em meio aquoso, você nunca vai ver esse ânion. Ele vai estar sempre combinado com outro elemento químico para formar um óxido ou um oxiânion. Já o enxofre, esse ânion você consegue encontrar. Por exemplo, existe um sal que chama sulfeto de sódio. Lembra que eu falei para vocês das regras da solubilidade? Esse cara aqui, o sulfeto, ele precipita qualquer cátion da tabela periódica. Então, lembra, o elemento químico está na família 6A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem distribuição eletrônica NS2 e NP4. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons no orbital P e 2 elétrons no orbital S. Eu vou mostrar o que isso representa para quando você faz a ligação covalente. Mas, por enquanto, se a gente for pensar só na parte de cátions e de ânions, se ele ganha 2 elétronzinhos, ele adquire a configuração de um gás nobre, né, o que está à frente dele na tabela periódica. Então, dessa forma, você imagina que o enxofre, ele forma o sulfeto. Aí a gente segue. A gente tem a família 7A. A gente vai ter o flúor. Se você for fazer a distribuição eletrônica do flúor, você vai ter hélio, 2s2, 2p5. Se você for fazer a distribuição eletrônica das caixinhas, você vai colocar os 2 elétrons no orbital s e depois você vai colocar os 5 elétrons restantes. Primeiro coloca os 3 primeiros, cada um numa caixinha, com spins opostos. Aí os outros 2 que sobram, você vem emparelhando. Então, nesse momento, você vê que os elementos que estão na família 7A, que também são conhecidos como halogênios,
Se eles ganharem um elétron, eles vão ter o estado de oxidação, -1. É por isso que os halogênios são famosos por formar aletos. Então, você tem fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Então, quando você olha a tabela periódica família 7A, você sabe que esses elementos têm 7 elétrons na camada mais externa, 2 no orbital S e 2 no orbital P. Dessa forma, se eles ganharem um elétron, eles adquirem a configuração de gás nobre. O flúor ele não consegue perder elétrons. Mas você imagina que se você for pensar, então, o cloro ele tem 7 elétrons na camada mais externa dele. Então, se ele perder todos os elétrons que ele tem na camada mais externa dele, ele vai formar o perclorato. Se ele perder todos os elétrons que ele tem na camada mais externa dele. Ok? Tá, então eu já falei para vocês, eu estava falando para vocês da família A. E quanto à família B? Então, você imagina que na família B vocês têm os metais. Então, você imagina que se você chegar na família B, você vai começar na família 3B. Quem está na família 3B? O escândio. Tá? Então, se você for ver a ordem na tabela periódica, você vai ter o quê? Você vai ter o cálcio, você vai ter o potássio e o cálcio. Ok? Então, se você for olhar a tabela periódica, você tem família 1A, na sequência, família 1A, família 2A e família 3B. Qual que é a distribuição eletrônica do potássio? É a distribuição eletrônica do criptônio, 4s1. Lembrando que todos os elementos da família 1A têm distribuição eletrônica de gás nobre, ns1. Então, você está indo na sequência agora, só que agora a gente está no quarto período da tabela periódica. Você está no cálcio. O cálcio tem configuração, ele tem um elétron a mais que o potássio. Você tem aqui o criptônio, 4s2. Ô, professor. Sim. Ali no potássio não é o arsênio? Ao invés do criptônio? Não. Desculpa, não, Do É o argônio? argônio. É o argônio. Argônio, não É o arsênio. argônio. Se você Argônio. for olhar na tabela periódica, né? Se você for olhar, desculpa, eu me confundi aqui. Se você for olhar na tabela periódica, na família 8A, você vai ter o hélio, o neônio, o argônio e o criptônio, né? Então, você imagina que aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto período, né? Então, quem vai vir antes Então, no quarto período, você tem o criptônio, né? Então, no final do quarto período, então, no caso, é o argônio, né? Então, você vai ter argônio, você vai ter a distribuição eletrônica, né? Mas isso daqui nunca deixa erro, você pode consultar na própria tabela periódica que eu passei para vocês, e você vai ver, né, que
argônio 4s1 e o cálcio argônio 4s2. Perfeito. Então lembra que na família 2A você sempre vai ter distribuição eletrônica de gás nobre, NS2. Tá, agora você chegou na família 3B. Então você imagina que depois da família 2A vem a família 3B, onde você tem o escândio. Então o escândio, ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio. Ele vai ter então 4s2, 3d1. Deixa eu ver. Então, como que eu faço diagramas de caixinha? Então, vou colocar os 2 elétrons no orbital S e depois eu vou colocar um elétron no orbital D. Na verdade, o certo é eu escrever o seguinte, né? Eu estou colocando numa camada mais interna, né? Então, você imagina que você vai desenhar o diagrama das caixinhas. Então, aqui você tem o D e aqui você tem o S. Você imagina que sempre que você for tirar elétrons, você tira primeiro do orbital S para depois tirar do orbital D. Então, você vai colocar os 2 elétrons no orbital S, aí você vai vir e vai colocar um elétron no orbital D. Então, deixa eu ver, por que a família B começa em 3B e não em 1B, né? Eu achei que era a ordem, que era a sequência numérica, né? Foi 1A, 2A. Então, eu achei que devia começar em 1B. Mas por que 3B? Você imagina que por que 3B? Porque o escândio tem 3 elétrons na camada mais externa. Então, o escândio, ele só forma cátions trivalentes. Então, por exemplo, se você for representar o óxido de escândio, ele vai ter essa forma. Se você for representar o cloreto de escândio, ele vai ter essa forma. Então, é por isso que o escândio está na família 3B, porque ele tem 3 elétrons na camada mais externa. É por isso que o escândio está na família 3B, porque ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Se você pegar aquela outra tabelinha da Royal Chemical Society, eles vão falar que ele foi descoberto na Escandinávia, por isso o nome escândio. E ele já era conhecido antes, mas ele estava sempre presente em minérios que têm alumínio. E ninguém conseguia separar o escândio do alumínio por causa das propriedades muito parecidas do escândio e do alumínio. Aí você vai falar, professor, mas tá longe pra caramba, né? O escândio do alumínio na tabela periódica. Você falou que os elementos que estão perto um do outro têm propriedades parecidas, mas está muito longe o escândio do alumínio. Não, repara que escândio e alumínio têm 3 elétrons na camada mais externa, então eles têm propriedades semelhantes. Depois eu vou mandar para vocês um artigo meu da Royal Chemical, da American Chemical Society. O foco não é nem química geral, né? É mais análise hierárquica de dados, mas eu faço análise hierárquica de dados com as propriedades dos elementos químicos da tabela periódica, né? Aí eu agrupo os elementos da família A e B, num plano de acordo com as suas propriedades. Aí eu mostro que o escândio tem que ficar próximo do alumínio, né? Tipo, não é nada de novo, né? O escândio e o alumínio têm propriedades químicas semelhantes, mas você imagina que então você imagina que o escândio ele tem propriedades físicas e químicas próximas do alumínio, por quê? Porque ele tem 3 elétrons na camada mais externa, assim como o alumínio. Por que o escândio está na família 3B? Porque ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Então você imagina que todos os elementos que estão na família 3B, eles vão ter a distribuição eletrônica do gás nobre, e eles sempre vão ter a distribuição, né? ND1, NS2. Aí a gente segue, então,
a gente segue, então, para a família 4B. Na família 4B, a gente vai ter quem? Vai ter o titânio. O titânio vai ter um elétron a mais que o escândio. Então, qual que vai ser a distribuição eletrônica dele? 4s2, 3d2. Então, ó, se eu quiser preencher de novo, eu vou colocar 2 elétrons no orbital s e vou colocar um elétron em cada orbital d. Você imagina que a diferença de energia desses orbitais, dos elétrons que estão no orbital s para o orbital d, são muito pequenas. Então, você imagina que o titânio tem, por exemplo, a tendência a ter o estado de oxidação 4. O titânio tem a tendência de ter o estado de oxidação 4. Lembrando que eu venho falando para vocês exaustivamente ao longo do curso, você nunca vai ver isso daqui em meio aquoso. Esse cátion, titânio mais 4. Que ele seria muito pequeno, ele perder 4 elétrons. Então, você imagina que você pode até comprar o tetracloreto de titânio. Mas, se você colocar tetracloreto de titânio em solução aquosa, ele vai virar o óxido de titânio 4. Então, você imagina que os óxidos de titânio têm sempre essa forma. Os cloretos e os óxidos de titânio têm sempre essa forma. Você imagina que o estado de oxidação mais estável do titânio é o estado de oxidação mais 4. O titânio, ele forma oxiânio. Não tem, desculpa, ele forma oxicátion. Não tem o oxiânio, também tem o oxicátion. Então, você imagina que, por exemplo, o titânio pode estar presente na água como um oxicátion. Então, você imagina que o estado de oxidação dele aqui é 4. Mas você também pode obter comercialmente o cloreto de titânio 2. Então, você imagina que a diferença de energia dos orbitais S para os orbitais D é muito pequena. Mas o estânio, então o titânio, ele pode ter o estado de oxidação 2 e 4, onde o principal é o 4. Por isso que o titânio e todos os elementos que estão na família 4B têm 4 elétrons na camada mais externa. Então, qualquer elemento que você olhar na tabela periódica na família 4B vai ter distribuição eletrônica ND2, ND2, NS2. Tá? Qualquer elemento que tiver na família 4A vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Vai ter 4 elétrons na camada mais externa. O principal estado de oxidação dos metais da família 4B é 4. Titânio faz esse tipo de óxido. Da mesma forma que, se a gente for olhar na família 4A. Na família 4A, qual que é a distribuição eletrônica na família 4A? NS2, NP2. Então, você imagina que o germânio tem 2 elétrons na camada mais externa dele. Então, os óxidos de germânio têm essa estrutura aqui, igual a dos óxidos de titânio. Então, a gente segue agora para... Sim. Então, todo elemento que tem, como tu falaste do alumínio e do estânio, acho que foi estânio? Não, do escândio. Do alumínio e do escândio, como eles têm a configuração eletrônica parecida, então eles têm as características físicas parecidas, né? Isso. Então, isso vale o mesmo para esse também? Os elementos da família 4A têm as mesmas características que os elementos da 4B? O germânio e o titânio já não. Ah, tá. Aí já é um caso mais à parte, né? Mas você imagina que o germânio e o titânio, o estado de oxidação deles é 4, né? Então, você tem o titânio na família 4B e o germânio na família 4A.
Então, você imagina que o titânio vai formar cloreto de titânio 4 e o germânio vai formar o cloreto de germânio. O óxido de titânio, ele tem essa estrutura e o óxido de germânio tem a estrutura igual. Por quê? Porque os principais estados de oxidação deles são 4. Você tem essa semelhança, por exemplo, o alumínio e o escândio, eles têm, mas esse você tem que olhar também na posição na tabela periódica, né? Você imagina que o alumínio ele tá no terceiro período, enquanto que o escândio está no começo do quarto período. Agora, se você for olhar para o germânio, ele está no quarto período, assim como o titânio, né? Isso daí faz com que as propriedades do titânio não sejam semelhantes às do germânio. E também não sejam semelhantes à do silício, porque o silício ele é um semimetal, né? O silício ele é um semimetal. Ele faz, na maioria das vezes, ligações igual a do carbono, mas eu vou falar isso na aula de ligação química. Por enquanto, eu só estou mostrando como que perde e como é que ganha elétrons. Na próxima aula, eu vou mostrar para você como é que os metais compartilham esses elétrons que ele tem na camada mais externa. Tá? Então, continuando, né? Mas a observação foi muito boa. Né? Só que, infelizmente, o titânio ele tem propriedades diferentes da do germânio por causa da distância deles na tabela periódica. Embora tenham 4 elétrons na camada mais externa. Então, a gente chega na família 5B, aí a gente tem o vanádio. Então, o vanádio vai ser 4s2, 3d3. Então, você vai vir aqui e vai colocar mais um elétron. Então, você imagina que todos que tiverem na família 5B vão ter distribuição ND3. Na verdade, você imagina que aqui sempre vai ser um número a menos, né? Então, vai ser um número a menos, né? Então, vai ser N-1 D3S2. Né? Você imagina que o orbital D sempre vai ter um número quântico principal menor do que o S. Então, se você descer na família, você vai ter 5S2, 4D3, certo? Então, você imagina que a distribuição eletrônica de todos os elementos da família 5A vai ser essa daqui. Né? 3 elétrons no orbital D e 2 elétrons no orbital S. O vanádio é um caso meio à parte, que se você for olhar para o vanádio, ele pode perder os 2 elétrons que ele tem no orbital S e depois perder todos os elétrons que ele tem. Então, você imagina que os principais estados de oxidação dele vão ser o vanádio 2 e o vanádio 5. Ele tem 5 elétrons na camada mais externa. Né? Então, você encontra o vanádio mais 2 como um cátion, e também você encontra o vanádio mais 5 na forma de um oxicátion. Tá? Então, lembra que os elétrons então você imagina que os elementos que estão na família 5B têm 5 elétrons na camada mais externa. 3 numa camada D e 2 na camada S. Então, se a gente seguir, a gente vai seguir para o cromo. No cromo, a gente tem uma anomalia. De acordo com o que a gente está representando aqui, a gente esperar que a distribuição eletrônica dele fosse 4s2, 3d4. E ele tivesse essa distribuição eletrônica aqui. Só que, no entanto, para ele ter a estabilidade de ter todos os orbitais dele preenchidos, ele acaba tendo essa configuração eletrônica aqui. 4s1, 3d4. Melhor, 3d5. Então, por que o cromo ele está, na verdade, assim, todos com o mesmo número de spin,
Então, você imagina que o cromo e todos os elementos que estão na família 6B têm 6 elétrons na camada mais externa. Então, você imagina que você vai ter aqui 5 e 1. Então, você imagina, você pode imaginar o seguinte, que esses dois orbitais aqui, eles vão ter uma energia um pouquinho menor do que esses 3 aqui. Então, você imagina que os principais estados de oxidação do cromo vai ser o cromo 3 e o cromo 6. Cromo 3, quando ele perde só esses 3 elétrons, e cromo 6, quando ele perde todos. Então, lá no começo do curso eu falei, o cromo ele pode estar presente como um cátion trivalente, ou ele pode estar presente como 2 oxiânions. O cromato e o dicromato. O cromato só existe em meio alcalino e o dicromato só existe em meio ácido. Então, quando eu pego a tabela periódica e vejo família 6B, o que isso quer dizer? Que todos os elementos da família 6B, que todos os elementos da família 6B têm 6 elétrons na camada mais externa. Por que S1? Oi? Por que só S1, não S2? Então, se a gente continuasse fazendo a distribuição eletrônica dele como a gente vinha fazendo para os outros, a gente esperar que a distribuição eletrônica dele fosse 4s2, 3d4, 6 elétrons na camada mais externa. Aí a gente ia esperar que a distribuição eletrônica dele fosse essa daqui. Só que em vez dele ter essa distribuição eletrônica, onde ele tem 2 elétrons no orbital S e uma camada D quase preenchida, ele prefere ficar com esse elétron aqui, que ele fica com todos os orbitais dele semi-preenchidos. Esse mesmo comportamento é observado no molibdênio. Então, se você for olhar na tabela periódica que eu passei para vocês do PubChem, vocês podem imaginar que essa mesma configuração eletrônica acontece no molibdênio, né? Então, se você for olhar para a distribuição eletrônica do molibdênio, né, aí sim, né? Você tem argônio, depois você tem o criptônio, aí você vai ter 5s1, (4d5). Aí, se você descer mais um pouquinho, aí essa anomalia já não é observada para o tungstênio, por exemplo. Vai lá na tabela periódica do PubChem, se você clicar no tungstênio, aí ele segue a ordem esperada. Então, se você for olhar para o tungstênio, aí ele já segue a ordem esperada. Aí ele vai ser 6s2, 5d4. Você pode observar que todos os elementos que estão na família 6B têm 6 elétrons na camada mais externa. Cromo, molibdênio e tungstênio tem 6 elétrons na camada mais externa. 6 elétrons na camada mais externa. Só que para o cromo e para o molibdênio tem essa anomalia, né? Em vez dele ser 4s2, 3d4, ele prefere ser 4s1, 3d5. O mesmo se observa para o molibdênio. Ok? Mas tenham sempre em mente que na família 6A, na família 6B, por que é a família 6B? Porque ele tem 6 elétrons na camada mais externa. No caso do cromo e do molibdênio, eles vão ter 1 elétron no orbital S e 5 elétrons no orbital D. Eles vão ter tanto os orbitais D e S semi-preenchidos. Eles vão ter os orbitais D e S semi-preenchidos. E todos com o mesmo spin. Né?
E todos com o mesmo spin. Então é isso. Aí continuamos a nossa sequência. A gente chega no manganês. Então você imagina que o manganês ele vai ter distribuição eletrônica 4s2, 3d5. Ele vai ter um elétron a mais que o cromo. Eu não estou desde o começo do curso, então você imagina que todos os elementos que estão na família, então você imagina que todos os elementos que estão na família 7A vão ter distribuição eletrônica D5, S2. Você imagina que o manganês ele tem 3 estados principais de oxidação, que são 2, 4 e 7. Então você imagina então aqui você tem a distribuição eletrônica do manganês, certo? Você tem aqui então os 7 elétrons do manganês. Você imagina que lembra que quando você vai tirar elétrons de um metal de transição, toda vez que você tira elétrons do metal de transição, você tira os elétrons do número quântico principal maior, né? Então você imagina que você vai tirar primeiro do orbital S para depois tirar do orbital D. Então se eu tiro então você imagina o seguinte, eu não consigo tirar só um elétron do orbital S, eu tenho que tirar os dois. Então eu tiro os 2 elétrons que estão no orbital S, aí o manganês eu vou ter o manganês 2, que vai ter a distribuição eletrônica do argônio 4s2. Manganês 2. Eu falei para vocês que a energia desses 2 orbitais D é um pouquinho diferente da desses outros 3. Quem é da engenharia química vai ver isso em química inorgânica, quando for estudar os complexos de coordenação. Por enquanto, eu só vou falar que é ligeiramente menor essa energia. Tá? E também você vai imaginando que quanto mais elétrons eu arranco de um elemento químico, mais difícil é eu tirar os demais. Né? Então, se eu tirar... eu falei que você tira do orbital S, né? Então, se eu tiro do orbital S, a distribuição eletrônica é 3d5, né? Eu tirei os 2 elétrons que ele tem no orbital S. Se eu tirar mais elétrons do manganês, eu consigo tirar esses 2 elétrons que estão aqui. Certo? Aí eu vou ter o manganês 4. Aí eu vou ter o manganês 4, que tem a configuração eletrônica do argônio, 3d3. Só que como eu venho falando para vocês, você não vai conseguir ter não existe cátion tetravalente, manganês mais 4. O manganês 4, ele é conhecido como óxido de manganês 4. E por fim, se eu tiro todos os elétrons do manganês, aí ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio. Eu tiro todos os elétrons do manganês, aí ele vai ser o permanganato. Ok? Então tenham em mente que todos os elementos que estão na família 7B, todos os elementos químicos que estão na família 7B têm 7 elétrons na camada mais externa, onde os principais estados de oxidação serão 2, 4 e 7. Só que com o estado de oxidação mais 2, eles vão ser sempre cátions divalentes. Com o estado de oxidação mais 4, eles vão ser sempre óxidos. E com o estado de oxidação 7, eles vão ser sempre peróxidos, né?
Então, lembra quando eu estava falando de nomenclatura para vocês? Que o tecnésio está na mesma família do manganês? Adivinha que tipo de cátion o tecnésio forma? Exatamente como o permanganato. Ok? Então, você imagina que o manganês e o tecnésio estão na família 7A. Eles têm 7 elétrons na camada mais externa. Se eles perderem todos, eles formam o permanganato e o pertecnato. Lembra que a distribuição eletrônica deles vai ser 4s2, 3d5. Toda vez que eu for tirar elétrons de um metal, eu tiro sempre dos orbitais s para depois tirar dos orbitais d. Se eu tirar os elétrons do orbital s, eu vou ter o quê? Cátions divalentes. Ok? Tá, e a família 8? E a família 8b? Vamos fazer a distribuição eletrônica da família 8b? Vamos começar, então, com o ferro. Então, você imagina que o ferro vai ter a distribuição eletrônica do argônio, vai ter a distribuição eletrônica, então, 4s2, 3d6. Então, se a gente for desenhar o diagrama de caixinha, você vai preencher primeiro os orbitais S e depois os orbitais D. Ele tem, então você imagina que ele vai ter 8 elétrons na camada mais externa dele. Então vai vir 2 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 elétrons do orbital D. Então essa daqui que é a estrutura do ferro. Você imagina então que o ferro pode perder os 2 elétrons que ele tem no orbital S. Então, se o ferro perde os 2 elétrons que ele tem no orbital S, ele vai ter a distribuição eletrônica 3d6. É nesse momento que ele forma o ferro 2. Você imagina que o ferro, ele também pode perder esse elétron que ele tem aqui no orbital D para ficar com um orbital D semi-preenchido. Então, você vai colocar aqui o argônio, você vai colocar aqui 3d5 e você vai formar, então, o ferro 3. Então, você imagina que Então, você imagina que na família do ferro, você vai ter os estados de oxidação 2 e 3. Vamos fazer agora para o níquel. Vamos fazer agora para o níquel. Então, você imagina que o níquel ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, vai ter 4s2, 3d7. Então, a exemplo do que acontece com o ferro, então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 orbitais D, e aqui vai ter o orbital S. Então, você vai colocar os 2 elétrons no orbital S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons no orbital D. Então, aqui você tem a distribuição eletrônica do níquel nos orbitais D e S. A distribuição eletrônica do... Então, você tem a distribuição eletrônica para o níquel. Você imagina, então, que o níquel ele só pode perder os elétrons que ele tem no orbital S. Então, a distribuição eletrônica do níquel vai ficar argônio 3d7.
O níquel, ele só forma cátions divalentes. Na sequência, você vai ter o cobalto. Então, aqui eu escrevi cálcio, é cobalto, né? Então, qual que vai ser a distribuição eletrônica do cobalto? Vai ser a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d8. Como é que vão entrar esses elétrons, então? Então, aqui a gente tem os orbitais D e aqui a gente tem os orbitais S. Então, a gente vai colocar os dois elétrons no orbital S e vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A exemplo do que acontece no níquel, o cobalto só perde os elétrons que ele tem no orbital S. Então, você imagina que o cobalto ele vai ter a distribuição da eletrônica do argônio, 3d8. E vai formar o cobalto 2. Então você imagina que na família 8, né? Você pode ter 8. Então você imagina que na família 8 você pode ter de 8 a 10 elétrons na camada mais externa. E exceção do ferro, que forma ferro 2, o níquel e o cobalto, eles só formam cátions divalentes. Então, você imagina que você está na família 8B, quer dizer que você tem metais que só formam cátions divalentes, tá? Você só tem cátions divalentes na família 8B. Ô, professor. Sim. Ali no níquel não é 3d8 e o cobalto 3d7? No níquel? Isso, é. Que o níquel tá depois do cobalto. Eu troquei, né? Perdão. Agora tá certo, né? Agora tá certo, né? Você tem na ordem ferro, cobalto e níquel, né? Só que eu tinha invertido, né? Eu tinha colocado níquel e cobalto. É cobalto e níquel. Agora a gente está na ordem correta. Agora a gente está na ordem correta com cobalto e níquel. Bem, mas lembrem-se então que na família 8B você só forma cátions divalentes. A distribuição eletrônica do cobalto é 4s2, 3d7. Se ele só pode perder os elétrons que ele tem no orbital S para ficar com a distribuição eletrônica 3d7. O níquel ele vai ter a distribuição eletrônica 4s2, 3d8. E ele vai perder os elétrons que tem no orbital S para formar um cátion divalente, né? Então vai ter a distribuição eletrônica 3d8. Então lembrem-se que na família 8B todos os elementos químicos eles vão ter todos os elementos químicos vão formar cátions divalentes, né? Exceção do ferro que forma divalentes e trivalentes. Você imagina que você está acabando que quando você entra na família 8B, você começa a acabar de preencher o orbital D. Tá vendo? Você começa a preencher no ferro e está quase preenchendo aqui no níquel. Então você imagina que todos os elementos da família 8B, eles têm tamanhos e propriedades químicas muito parecidas, tá? Tenha isso em mente. Então agora a gente vai vir na sequência. A gente vai vir aqui na sequência. A gente vai chegar no cobre.
Então, a gente vai chegar aqui no cobre. A distribuição eletrônica do cobre era para a gente esperar que fosse 4s2, 3d. Era para a gente esperar que a distribuição eletrônica dele fosse 4s2, 3d, 9. Só que se a gente for observar, a distribuição eletrônica dele vai ser essa daqui. Ó, então, pelo que a gente espera, que a gente tem os orbitais S e orbitais D. Então, a gente tem 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente ia esperar que a distribuição eletrônica do cobre fosse essa. No entanto, ele prefere deixar esse orbital S semi-preenchido e... Então, a configuração eletrônica do cobre acaba sendo 4s1, 3d10. Isso é uma anomalia. Porque ele tendo essa configuração eletrônica, ele tem o orbital D semi-preenchido. Por que é família 1? Você imagina que essa mesma configuração eletrônica que é observada para o cobre também é observada para a prata. Então, por exemplo, a prata vai ter distribuição eletrônica criptônio, 5s1, 4d10. Você pode imaginar que é até meio irônico. Você imagina que o cobre, a exemplo do ferro, né? Lembra que o ferro tem estados de oxidação 2 e 3. O cobre vai ter o estado de oxidação 1 e vai ter o estado de oxidação 2. Você imagina que o estado de oxidação 1 do cobre não é muito estável. Então, não é muito comum você observar, por exemplo, o óxido de cobre 1. Você imagina que o estado de oxidação mais estável do cobre é o cobre 2+. Certo? Onde você observa substâncias como o sulfato de cobre. Certo? Então, lembra que o cobre ele tem 2 estados de oxidação, 1 e 2, onde o estado de oxidação 2 é o mais estável. No entanto, a prata só forma cátions monovalentes. Então, você imagina o seguinte, a prata só forma cátions monovalentes. Então, você imagina que a distribuição eletrônica da prata vai ser o quê? A distribuição eletrônica do criptônio, 5s1, 4d10. Então, você lembra que você sempre tira o elétron do número quântico principal. Então, você imagina, né? Então, essa daqui é a distribuição da prata. Quando a prata se apresenta como um cátion monovalente, ele vai ter distribuição eletrônica 4d10. Certo? Essa família 1b, ela é meio estranha, porque o principal estado de oxidação do cobre é o estado de oxidação +2. A prata, ela só tem um estado de oxidação, que é o estado de oxidação 1. Você nunca vai ver a prata sem ser um cátion monovalente, né? A prata só forma cátions monovalentes. Então, por exemplo, se você tiver compostos que tenha prata, você vai ter o óxido de prata. Lembra que eu falei para vocês que todos os aletos de prata são insolúveis? Então, você vai ter o cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata, onde todos os aletos de prata são insolúveis. Se você chegar no ouro, imagina que os elementos que estão na família 1b são cobre, prata e ouro. Se você for ver cobre, prata e ouro,
Você imagina que o ouro ele não tem tendência a formar cátion de jeito nenhum, por isso que ele é um metal nobre. Né? Então você imagina que você nunca vai observar cátions, cátions oxiânions ou oxicátions com ouro. Né? Mas se você consegue produzir, se você reagir o ouro com halogênios na ausência de oxigênio e de água, você consegue sintetizar o cloreto de ouro, o cloreto de ouro 1 e o cloreto de ouro 3. Você imagina que qualquer cátion ou substância com ouro é extremamente instável. Então, assim, você imagina que quando o pessoal escreve com ouro, é o cloreto de ouro 3. Você coloca o sal ali, assim que você deposita ele no local, ele já reage com a água, com o oxigênio da atmosfera e vira ouro metálico. Você imagina que se você... Então, o pessoal usa os cloretos de ouro para escrever com ouro. Você deposita o cloreto ali, a umidade da atmosfera já faz ele reagir com a água e virar o ouro metálico. É assim que o pessoal escreve com ouro. Você imagina então que então você imagina que na família 1B você tem cobre, prata e ouro, onde o cobre tem o estado de oxidação +2 e +1, a prata +1, o ouro +1 e +3, onde nenhum deles é estável. O ouro gosta de ficar como ouro metálico. E a prata, o principal estado de oxidação é 1. Tá? Então lembra disso da família B. Aí quando a gente chega da família 1B, quando a gente chega na família 2B, aí a gente tem o zinco. Aí a gente tem o zinco. Aí você imagina que ele vai ter distribuição eletrônica 4s2, 3d10. Você imagina que ele vai ter 12 elétrons na camada mais externa, o zinco. Então você imagina que o zinco ele forma cátions divalentes. Então por que você acha que você chama a família 2B de família 2B? Porque na verdade você tem 2 elétrons na camada mais externa, mas eles preferencialmente perdem só os elétrons que estão na camada S para ficar com a configuração eletrônica de um subnível D todo preenchido. Né? Então você imagina, eu estou dando aqui o exemplo para o zinco, mas você imagina que zinco, cádmio e mercúrio seguem essa mesma tendência. Então todos os metais da família 1B formam cátions divalentes. Zinco, cádmio e mercúrio. Professor, Sim. vai dar um tempinho para o intervalo? Eu tinha até esquecido. É 8h20? Sim. Vamos fazer então um intervalinho. Deixa eu só terminar de explicar essa daqui. Então, lembra então que na família 2B, todos eles formam cátions divalentes. Tá? Todos os elementos da família 2B formam cátions divalentes. O mercúrio, ele também forma o mercúrio 1. Você imagina que um mercúrio liga com o outro para formar o mercúrio 1. Né? Você representa o mercúrio 1 dessa forma aqui. Tá? Então, na família 2B, eles formam cátions divalentes, por isso é família 2B. No entanto, o mercúrio forma o mercúrio 1. Então, o mercúrio tem 2 estados de oxidação. Então, a gente volta. Agora são 20h18. 8h30 a gente volta, então. Tá bom? Eu vou parar a gravação e depois eu vou voltar a explicar com o PowerPoint para vocês. Tá bom? Então vamos fazer um intervalinho.